Você sabia que o seu desempenho na vida é muito mais influenciado pela expectativa do outro do que se pode esperar? E tem mais, isso daí influencia na autoestima, nas crenças, nos resultados. Então, se você quer saber sobre isso, fica comigo até o final que você vai entender. Oi, eu sou o Rodrigo Ferretti e esse é o canal que vai descomplicar a sua vida através do autoconhecimento. Isso que nós estamos falando se chama efeito Pigmalião. É quando as expectativas de uma pessoa moldam o comportamento de uma outra pessoa. Isso quer dizer o seguinte, que quando alguém tem uma expectativa sobre um determinado comportamento nosso, existe uma tendência da gente atender à expectativa que essa pessoa tenha sobre a gente, seja uma expectativa positiva ou não. Mas o contrário também acontece. As pessoas tendem a ter comportamentos condizentes com a expectativa que nós temos a respeito delas. E esse efeito ficou conhecido com o nome de efeito Pigmalião. Foram estudos que foram realizados na área da psicologia que receberam esse nome. Por que Pigmalião? Pigmalião vem da mitologia grega. E Pigmalião, ele era um rei e era também um hábil escultor. E ele então fez uma estátua de uma moça e essa estátua ficou perfeita nos seus detalhes. E ele então ficou apaixonado por aquela estátua. E ele todos os dias orava, pedia aos deuses que dessem vida àquela estátua. E Vênus, a deusa do amor e da beleza, ouvindo as súplicas de Pigmalião, deu vida àquela estátua que virou uma jovem muito bela chamada Galateia. E então Pigmalião e Galateia se casaram e viveram muito felizes. O nome efeito Pigmalião foi dado por Robert Rosenthal e Lenore Jacobson, baseados num estudo que realizaram em uma escola da Califórnia. Os dois pesquisadores da Universidade de Harvard, no início do ano, aplicaram um teste nos alunos do ensino fundamental. E então eles descreveram para os professores, no primeiro dia de aula, que 20% daqueles alunos tinham tido resultados excepcionais. E deram o nome daqueles alunos. Maria, Joana, Pedro, Paulo. E aí então, os professores ficaram sabendo que aqueles alunos naquele ano teriam um grande desempenho em relação ao restante da turma. Mas os professores foram orientados a não fazerem nada, não falarem nada para esses alunos. No final do ano, foi verificado que o desempenho desses alunos foi um desempenho brilhante em relação ao restante da turma. Nada demais até aí, né? Afinal de contas, eles tinham tirado resultados excepcionais no teste de QI. Mas a grande questão é que os pesquisadores mentiram em relação aos resultados. Esses alunos, eles foram nomeados aleatoriamente. E o principal, o teste de QI deles, que foi aplicado no início do ano, apresentou resultados medianos, comuns, e não excepcionais, conforme os professores acreditaram que teriam. Mas o fato é que a expectativa do professor em relação ao desempenho daquele aluno, de alguma forma ativou, instigou aqueles alunos a produzirem mais, a entregarem mais. E então o desempenho deles se destacou em muito em relação ao restante da turma. Só que esse efeito Pigmalião, esses resultados, puderam ser replicados em outros lugares. Diversos outros pesquisadores fizeram testes semelhantes e obtiveram os mesmos resultados. Um outro estudo realizado por um pesquisador chamado Robert Merton nomeou este efeito com o nome de profecia autorrealizável. E ele fez esse tipo de estudo no ambiente organizacional. E ele então levantou as expectativas dos gerentes comerciais em relação aos seus funcionários. E adivinhe, a expectativa do gerente fez com que o desempenho daqueles funcionários fosse condizente com a expectativa que ele trazia. Então, no mês que o gerente acreditava que o desempenho do seu funcionário seria bom, o funcionário deslanchou nos resultados. Mas quando ele acreditava que o funcionário teria um mau desempenho, as vendas eram muito ruins. Por isso, profecia autorrealizável. Outro estudo de Rosenthal e Jacobson
incluiu um laboratório de pesquisa com camundongos. E os treinadores tinham que ensinar os camundongos a atravessarem o labirinto e saírem dele. E aí então, metade dos treinadores recebiam camundongos que tinham uma inteligência incomum. E a outra metade, os camundongos de controle, que eram comuns. E aí então, quando eram verificados os resultados de desempenho, sempre os camundongos mais inteligentes tinham melhores resultados. A questão é que aí também foi mentido. Todos os camundongos eram das mesmas linhagens, com as mesmas capacidades. Não tinha nenhum camundongo superdotado no meio. A questão foi a expectativa do treinador em relação aos camundongos que fez com que ele se esforçasse mais e obtivesse melhores resultados dos ratinhos. Então imagina em relação aos seres humanos. Um outro experimento que foi feito numa empresa norte-americana que trabalha com seguros, uma empresa que a admissão é muito difícil, porque o nível dos vendedores é altíssima, por causa dos altos salários, dos grandes benefícios que eram oferecidos. E então, no experimento, resolveram criar uma equipe de vendedores com um ponto em comum. Um otimismo totalmente fora da curva. E acontece que essa equipe, que não tinha habilidade técnica em vendas prévia, obteve um resultado 40% maior em relação às outras equipes no primeiro ano. E no segundo ano, 60% maior. Ou seja, aqueles novos funcionários que acreditavam que podiam, vendiam mais. Mais do que as equipes convencionais, que eram altamente capacitadas. Então, preste atenção nisso. Olha que importante. O efeito Pigmalião ou a profecia autorrealizável na nossa própria vida. É como se fosse um ciclo vicioso ou um ciclo virtuoso. Quem espera pouco de si mesmo, esforça menos, coloca menos energia, obtém menos resultados e se sente menos reforçado para continuar fazendo e buscando. E acaba dizendo, viu, eu sabia que não ia dar certo. Agora, quem acredita que pode, coloca mais energia, se prepara mais, busca mais, encontra meios de encontrar melhores resultados. Os resultados chegam, reforçam a estima e ampliam as buscas e resultados dessa pessoa. Por que isso daí acontece? Por que as nossas expectativas se confirmam? A questão tem a ver com o tipo de crenças, de pensamentos que nós mantemos na nossa mente. O nosso inconsciente ele tende a buscar experiências e situações para comprovar aquilo que já se acreditava. Então é aquela história do estudante que acredita que nunca vai conseguir aprender matemática. Então está se aproximando da prova, ele fala assim, essa prova é muito difícil, eu não vou conseguir resultados. E ele então estuda pouco, ele tira uma nota ruim e depois ele fala, viu, sabia que não ia conseguir. Então preste muita atenção a esse ciclo autorreforçador. Quem espera menos, busca menos, realiza menos. Quem espera mais, coloca mais energia, busca mais, obtém melhores resultados. Então esse é o efeito Pigmalião em relação a si próprio. Mas eu tenho uma coisa importante para falar. Presta atenção no efeito da capa do super-homem. Eu vou te explicar. Se esse conteúdo está fazendo sentido para você, se você está gostando, deixa aqui o seu like para que o YouTube entenda e possa entregar esse conteúdo para mais pessoas. Mas o efeito da capa do super-homem é o seguinte, é que na legislação de alguns estados norte-americanos, quando se vende a fantasia do super-homem, vem um aviso, uma etiqueta pregada na capa. Atenção, esta capa não faz você voar. Pode parecer uma coisa estúpida, mas o fato é o seguinte, que muitas pessoas viajam tanto na maionese, viajam tanto naquela ideia, que muitas vezes podem se lançar a expectativas equivocadas. Então, é claro que a gente tem que ter altas expectativas em relação a gente, mas o autoconhecimento é o que mais vai ajudar você a saber qual é o seu próximo nível, qual é o seu próximo degrau, para que você não fique com expectativas de saltos quânticos e reais. O objetivo é o crescimento, é a autossuperação, é a melhora do próprio desempenho, mas é lógico que tem que ser dentro da realidade.
Então, o que você pode fazer? Visualize um futuro novo, melhor, com melhores resultados em cada área da sua vida. Se programe, se estruture, faça buscas para que você adquira habilidades para conseguir realizar isso. A sua chance de alcançar o que você espera se torna muito maior com isso. Então, trabalhe mais efetivamente na realização das suas metas. Acredite que você pode dentro daquilo que é viável, dentro daquilo que é factível. E lembra sempre que você pode melhorar a sua vida. E então, se você gostou do vídeo, deste conteúdo, se você ainda não está inscrito, se inscreva aqui no canal, ative o sininho, as notificações para você receber as informações de todos os novos vídeos que chegam. Então, muito obrigado por você ter acompanhado até aqui e eu te vejo no próximo vídeo.